Flávia Tavares, a gente está falando da sua cidade aqui, aqui no Balneário. Eu queria muito saber a sua opinião sobre Tarcísio de Freitas, este grande não bolsonarista. E você, Flávia? Você andou falando mal do Tarcísio. Olha, como assim falando mal? Não, peraí, fazendo análises muito sérias. Não, eu acho que eu tô muito feliz com o nosso estúdio aqui em São Paulo, mas se vocês ficarem os dois aí de chacrinha e me deixar aqui sozinha toda hora, eu vou reclamar, hein? Imagina, a gente te ama, Flávia. Porque eu tô cheia de assunto aí das coisas que o Christian falou. Então tá bom. Eu acho que tem alguns pontos que eu queria levantar com vocês do que vocês debateram até aqui. Mas eu vou começar pelo fim. Pedro, você me dá licença? Porque eu achei muito interessante o Christian falar dos nomes dos partidos. E eu acho que isso faz muito sentido para a direita e para a centro-direita. E o fato de que o maior partido da esquerda não tem essa contradição em termos, que é o Partido dos Trabalhadores, é justamente uma das causas dele estar hoje tão perdido, fazendo reunião, correndo para se reencontrar. A gente deu até numa reportagem, né, na nossa edição de sábado, no nosso conteúdo premium, justamente a dificuldade do PT de se reconectar com essa base de trabalhadores que não é mais a mesma. E tem lá os trabalhadores no nome do partido e não está sabendo reconhecer esse trabalhador e se reconectar com esse trabalhador. O caso do Tarcísio, eu acho que a gente até teve já um pouco esse debate hoje mais cedo, né, Pedro, aqui nas internas. Eu acho que ele está se moldando, pelo menos a interpretação que eu faço aqui sendo paulista. Ele não é paulista, vamos lembrar, mas eu sou. Então eu tenho uma memória recente de uma figura que é muito marcante na vida dos paulistanos, que é o Paulo Maluf. E eu acho que ele está reabilitando uma direita clássica, tradicional, linha dura, mas também muito pragmática, né? Que o extremismo do Bolsonaro tinha esgarçado tanto que agora está parecendo quase moderado, malufismo moderado, perto do bolsonarismo. Mas eu acho que o Tarcísio está se embicando para se apresentar nessa chave, na chave de um malufismo do século XXI. E eu não sei o quanto isso vai ter essa ressonância. Assim, a ligação dele com as igrejas, por exemplo, ela existe, mas ela não é tão explícita, tão estridente quanto a extrema-direita sempre fez e tal. Mas ele sabe que precisa, ele vai nos cultos, ele faz ali os relacionamentos e tudo. Mas, enfim, ele mesmo tem se definido como essa direita pragmática. Ele fala que o pragmatismo é o da entrega política para o público, para o eleitorado, mas eu enxergo esse pragmatismo muito mais nas escolhas dele, então, de ser de um retorno a uma direita mais tradicional, aquela né, que vem até de antes. Você mesmo me corrigiu de manhã, me lembrou, né, que antecede ao Maluf, vem do Adhemar de Barros, mas enfim, o Maluf está mais fresco na memória, né? Enfim, eu acho que a gente está caminhando para uma reabilitação do malufismo em São Paulo. É assim que eu enxergo o Tarcísio. Flávia, eu acho que você tem razão. É uma reabilitação do malufismo em São Paulo, mas eu iria além. Eu não quero também gastar meu ponto de partida aqui, porque é disso que eu estou falando, aí você sabe. Ih, dei spoiler. Não tem nenhum problema, faz parte do jogo. Dei spoiler do ponto de partida. Mas eu acho que, em sendo uma reabilitação do malufismo em São Paulo, eu concordo que tem um cheiro de malufismo imenso. O problema é que o Maluf era uma reabilitação do janismo, o Maluf era uma reabilitação do ademarismo em São Paulo. E o Adhemar era algo muito superior e muito melhor para São Paulo na saída de Plínio Salgado. Porque o Adhemar surge justamente com o Estado Novo como um dos... O Christian vai me corrigir. Ele foi um dos governadores ou prefeitos biônicos quando o Adhemar surge ali no início do Estado Novo.
E é justamente um momento que começa uma certa faxina do integralismo. Então, tem uma rima aí, não tem, Christian, de... Eu sei que a gente olha para o malufismo, para o ademarismo, para o janismo, eu acho as três coisas muito comparáveis. Eu acho que a Flávia está certa e tem uma semelhança com o que o Tarcísio é. E, no entanto, quando o Edemar entrou no jogo, inaugurando esse tipo de populismo de direita em São Paulo, que é um populismo que gosta, por exemplo, de muita obra e gosta, por exemplo, de muita polícia, e uma certa polícia agressiva e tudo mais, isso era uma coisa que substituía algo pior, que era uma base... Matou os liberais, né, que estavam tentando chegar ao governo de São Paulo após a Constituição de 34, mas matando os liberais substitui a outra coisa que existia ofertada em São Paulo, que era o fascismo, né, que era o integralismo. Então, de certa forma, em sendo pior do que os liberais, porque eu acho que era, o Getúlio botou uma coisa que era melhor do que o fascismo dos anos 30. Não, mas o Getúlio era isso também, né? O Getúlio era isso. O Getúlio era a negação do fascismo, do comunismo, se apresentava como uma espécie de terceira via no mundo que não tinha mais lugar para o liberalismo. Aí a gente já está entrando... Mas eu estou falando mais da coisa desse populismo de direita. Histórico, mas assim, eu posso fazer uma brincadeira e levantar também um outro paralelo histórico, que é o fato de que, se não me falha a memória, e você talvez possa me corrigir, o último governador de São Paulo que se elegeu presidente foi Washington Luiz. Não, eu falei isso do outro dia, e tendo certeza que tinha razão. E era o que? O Jânio era governador de São Paulo? Foi Jânio Quadros. Porque eu não sabia se ele era prefeito ou tinha sido governador. Eu achava que ele era prefeito e foi para a presidência, mas ele foi governador. E não durou um ano também. Mas, enfim, é uma coisa também remota, né? Durou 4 meses, 5 meses. Pois é. Após em março. É um pouco a ideia de que o que a história mostra, que essa coisa de eleição presidencial é um negócio muito mais complicado do que a gente imagina. Você imaginar que o Collor, que era governador de Alagoas, ia se eleger, você podia imaginar que o Fernando Henrique, que era um senador que embarcou no negócio do Plano Real, ia se eleger. A gente tem umas coisas assim que o Lula, que não foi nem prefeito, não foi governador, não foi senador, ele foi deputado constituinte. Tem umas variáveis estranhas. Bolsonaro tem algumas coisas que para presidente... Essa coisa dos governadores que costumam virar presidentes é uma coisa da República Velha. Agora, por outro lado, é bom lembrar que o Tarcísio também não é um governador de São Paulo muito típico. Não, ele é carioca, para começar, com a Flávia. Isso até que enfim é uma coisa que eu gosto dele. Mas assim, ele não é um governador muito típico de São Paulo. Por exemplo, todos os candidatos de São Paulo, por exemplo, mais recentes, que eram do PSDB, eram vistos como muito paulistas, oriundos da política paulista. E o Tarcísio não tem não vou dizer que isso é vício, mas não tem esse traço de origem regional, digamos assim, que meio que inviabiliza para o eleitorado de fora de São Paulo as candidaturas dos governadores paulistas. Porque ele se tornou uma figura nacional como ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Eu ia falar isso, por isso esse descolamento que eu estava falando. Assim, ele só é governador de São Paulo porque ele surfou a onda do Bolsonaro. Então ele não se enquadra muito também nessa história, entendeu? E eu acho que isso pode ser bom para ele.